Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Jesus. Que privilégio estarmos na casa do Senhor, nosso Deus. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no segundo livro, no primeiro. O primeiro livro das crônicas dos reis de Israel. E nós vamos ao capítulo de número 21. Estamos juntos? Segundo livro das crônicas, capítulo 20 e, primeiro livro das crônicas, capítulo 21. Glória a Deus. Estamos juntos? Nós vamos ler a partir do versículo de número 17, amém? E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade que falara em nome do Senhor, e virando-se Ornã, viu o anjo e se esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trinhando o trigo. E Davi veio a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi e saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça o rei, meu senhor, o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos e os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Amém. Glória a Deus. Nós estamos no último dia da nossa campanha de primícias e hoje nós estamos falando sobre a oferta de Davi. Nós já falamos durante todos esses dias a respeito de ofertas e por que o povo judeu é um povo abençoado por Deus. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo aqui para poder falar um pouco mais sobre a bênção do povo judeu, não somente nas ofertas, mas no comportamento do povo judeu. Porque, na verdade, as ofertas do povo judeu representam também um comportamento do seu coração, mas mais do que isso. E eu queria que você guardasse isso no seu coração, que uma das razões, um dos segredos da prosperidade do povo judeu é que o povo judeu aceita repreensão. Você sabe que a doutrina, a filosofia do humanismo, a doutrina do progressismo, ela ensina as pessoas a serem, entre aspas, independentes e se rebelarem contra qualquer princípio de autoridade. Quem manda na minha vida sou eu, só sou eu e ninguém maior do que eu. Na palavra de Deus, nós encontramos, especialmente no livro dos Provérbios, a Bíblia nos ensinando a dar ouvidos aos conselhos. E a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há segurança. É muito bom quando nós atendemos ou atentamos para os conselhos que nós recebemos, e é muito bom quando nós aceitamos a repreensão. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não mais aceitam ser repreendidas, exatamente por causa do doutrinamento destas filosofias. Eles dizem: não, você não pode me humilhar, chamando a repreensão de humilhação. Você não pode me discriminar, chamando a repreensão de discriminação. E é muito difícil quando você não pode ajudar alguém, seja num aconselhamento ou mesmo numa repreensão.
Mesmo quando você está dando um puxãozinho de orelha. E glória a Deus pelos puxãozinhos de orelha que os nossos pais nos deram, não é? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, que o pai deve corrigir o filho com a vara. Não retires a vara do teu filho, porque fustigando-o tu com a vara, nem por isso morrerá. Ele não vai morrer. Tem gente aqui nessa noite, com certeza, seja presencialmente ou virtualmente, pessoas que estão conosco neste culto que foram corrigidas muito mais do que com vara. Foram corrigidas talvez de maneira muito forte pelos seus pais. Os pais batiam mesmo para valer. Não é? Meu pai não batia. A minha mãe batia. Mas um olhar do meu pai doía mais do que uma surra da minha mãe. Isso é complicado, não é? Por quê? Porque ele repreendia. E quando você aceita a repreensão, você é edificado, você cresce. Às vezes você não entende. Lá na frente você vai entender. E você vai agradecer a Deus. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, um jovem que fazia parte do nosso grupo de jovens me abraçou, me beijou e chorou. E disse para mim, muito obrigado. Obrigado pelas vezes que você me suspendeu do conjunto de jovens e não me deixou cantar. Obrigado pelas vezes que você me colocou em disciplina. Obrigado por tantas vezes que você pegou no meu pé e que você até bateu em mim. Eu bati mesmo, de verdade. Não foi com palavra, não, foi com a mão mesmo. Bati com vontade mesmo. E não foi sozinho, não. Teve um grupo que me ajudou. Eu não sei se o Guigui ajudou também. Ajudou, não foi? Uma primeira segunda-feira do mês, uma reunião de obreiros, já fazia tempo que ele não aparecia na igreja nem nos jovens. E nós entramos na tesouraria da igreja. Eu era um dos tesoureiros. Tesouraria é lugar de correção. Trancamos a porta e juntamos. Sabe como amigo bate em amigo, né? Claro. E demos uma surra nele, de amigo. E ele nos abraçou naquela noite. E ele olhou para mim e falou assim, nunca ninguém se importou comigo desse jeito. Ele sabia que ele estava apanhando porque ele não estava vindo. E ele falou assim, nunca ninguém se importou comigo desse jeito. Não é? Como é bom quando nós aceitamos a repreensão. Ele falou assim para mim, hoje eu estou nos Estados Unidos, eu sou um homem formado, eu estou casado, eu amo a Jesus. Obrigado pelas repreensões. Aceita a repreensão e você vai prosperar em nome de Jesus. O judeu gosta mais da repreensão do que do elogio. Tem muita gente que fica caçando elogio, não é? Até provocando as pessoas. Não, você sabe que eu não sou tão bonita assim. Só para alguém falar que você é bonita. Né? Então, nós falamos sobre a prosperidade dos judeus e porque eles são prósperos e porque a bênção de Deus na vida deles. Um dos segredos são as ofertas que eles fazem a Deus, porque Deus estabeleceu essas ofertas. E por que Deus estabeleceu essas ofertas se Deus não recebe dinheiro? Se Deus não recebe animal morto, se Deus não recebe sangue, se Deus não recebe a farinha queimada, se Deus não recebe sacrifício de cheiro suave. Por que Deus pediu tantas ofertas para o povo? Quando Deus nos pede alguma coisa, não é para Ele, é para nós. Quando Deus nos pede adoração, nós temos falado isso várias vezes aqui, talvez para despertar o seu coração para adorar a Deus. Quando você adora a Deus, quando você louva a Deus, o que acontece em você é muito maior do que simplesmente o gesto que você faz. E nós aprendemos, até pela ciência, que existe uma reação no nosso organismo quando nós adoramos a Deus. Uma reação positiva no nosso próprio metabolismo. Existe uma reação, a ciência provou isso. Dmitry Papoulos, um psiquiatra famoso aqui em Nova York, vivo, está operante aí, nos seus estudos ele demonstra como a palavra de Deus, o louvor a Deus, a adoração a Deus, faz bem para o corpo humano. Começam a acontecer transformações químicas, os hormônios positivos começam a ser ativados e você começa a ser uma pessoa mais feliz. Quem adora a Deus é mais feliz. A oferta de louvor faz bem para nós. Quando você
olha na palavra de Deus as ofertas que foram oferecidas, e nós estudamos todas as festas de Israel e as ofertas que eram oferecidas. Você fala, por que eles tinham que dar tanto valor? Tinham que comprar um animal, tinham que gastar dinheiro, investir nas primícias, investir no primeiro fruto da sua terra, e o primeiro fruto do seu gado, o primeiro fruto do seu rebanho. Eles tinham que oferecer todo o primeiro para Deus. Como que isso é revertido para mim? Quando você oferece primeiro para Deus, você aprende benevolência, beneficência, bondade. Ser benevolente, ser beneficente é diferente de ser bondoso. O bondoso é aquele que eventualmente ajuda quando aparece uma oportunidade ou quando há uma necessidade. O beneficente é aquele que procura a oportunidade. É aquele que tem um coração voltado para ajudar, para abençoar. A oportunidade para contribuir, significando o seguinte: é mais importante para mim mostrar Deus na minha vida, viver Deus na minha vida, não é mostrar para os outros, mostrar para mim mesmo, para a minha alma, que Deus habita em mim é mais importante do que eu ter alguma coisa minha e segurar aquilo que é meu. Você se lembra que nós falamos aqui que durante o período da pandemia, do período da recessão imobiliária dos anos de 2008 nos Estados Unidos, muitas pessoas que iam muito bem passaram a viver do dízimo que dava. E eu ouvi várias pessoas, depois que mencionei isso aqui, me falaram, pastor, eu fui um, pastor, eu fui um, pastor, eu fui um. Fui um o quê? Ganhava, vamos dizer, $3.000 por semana, dava um dízimo de $300 por semana. Quando veio a crise, perdeu o emprego, perdeu casa, perdeu o carro, virou o repo man, né? Repo man quer dizer repossessed, repossessaram as casas, repossessaram os carros, tomaram tudo de volta, porque você não pagava, não conseguia pagar, vivia agora do dízimo que ele dava, ou seja, ele agora, no lugar de dar um dízimo de $300 por semana, ele ganhava $300 por semana. Mas com $300 por semana, Deus não deixou faltar o pão na sua mesa. Deus não deixou faltar a saúde na sua casa. Deus não deixou faltar força para trabalhar. Às vezes você não tinha trabalho, mas o Senhor cuidou de você. Jesus cuida de nós. As nossas ofertas fazem com que nós sejamos desprendidos de nós mesmos para que o nome de Jesus seja glorificado. A última oferta que nós vamos falar é a oferta de Davi, e eu quero falar de 3 ofertas de Davi. A primeira oferta de Davi, que eu quero mencionar para você, é uma oferta muito especial. É a oferta de pessoas que fizeram Davi ofertar. Não foi que Deus pediu aquela oferta para Davi. Foi o exemplo das pessoas que fez com que Davi ofertasse a Deus. A Bíblia diz que Davi estava na caverna de Adulão. E a Bíblia diz lá em 2 Samuel, capítulo 23, que ele faz menção disso é feita. Ele estava fugindo do rei Saul. Você se lembra da história de Davi? Era um mocinho que era um pastorzinho de ovelhas, e um dia chegou o profeta Samuel na casa dele, e Deus mandou que ele ungisse um dos filhos do pai dele, de Jessé, como rei sobre Israel. E, naturalmente, para ser rei de Israel, não podia ser qualquer um. Tinha que ser do ministério do Belém. Davi era belemita, da cidade de Belém, não é? E ele foi lá na casa de Jessé, o belemita, e os filhos de Jessé, quando passaram os filhos de Jessé na frente de Samuel, Samuel olhou e falou, pai, esse grandalhão aí, sujeito bonitão assim, né, parecido com o Guigui, né, porque tem uma beleza estendida, né? Parecido com Fernandão, grandão de beleza estendida. Né? Falou, é esse o rei de Israel. Esse é o cara que vai reinar Israel. O Senhor falou no coração de Samuel, falou, você está olhando para a aparência. Deus não precisa de aparência. Deus não se importa com aparência. Para Deus, o importante não é aquilo que as pessoas veem, é aquilo que Deus vê. Deus não olha para o exterior, para a maneira que você fala, para o verbo que você conjuga. Deus olha para o seu coração. Aleluia. Deus procura, a palavra de Deus diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus está procurando quem é fiel. Então, Deus achou Davi fiel. Passaram todos e nenhum deles era aquele que Deus tinha escolhido. E ele falou para o pai, cadê? Acabou? Ele disse, não, falta o menor. Aí ele disse, enquanto o menor não chegar, ninguém senta na mesa. Porque existem momentos na nossa vida que é o menor que resolve.
Se não for o menor, não tem jeito. Quando Deus criou os astros na natureza, Ele colocou o astro maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Você se lembra disso? O sol governa o dia. Quando o sol está brilhando, quando o sol está governando, está tudo maravilhoso, está dia, tem sol, é tudo bom. Mas quando a noite chega, quando a treva chega, quando a angústia chega, quando a depressão chega, quando a enfermidade chega, quando a angústia chega, é o astro menor que brilha. Às vezes não é aquela pessoa importante que vai te ajudar, mas é uma pessoa simples, alguém que escondido às vezes estava orando por você, estava se importando com você, alguém que amou você, é o astro menor brilhando. Davi era o menor, ele chegou, foi ungido rei de Israel. Dali ele volta para o campo, do campo ele vai para o campo de batalha, e lá ele derruba o gigante, mata o gigante, e sai dali um herói. Não passou muito tempo e ele volta ao palácio para expulsar demônio do rei. Não passou muito tempo, ele volta ao palácio para morar no palácio do rei e viver perto do rei. E como ele havia conseguido um triunfo muito grande por derrotar ao gigante Golias, ele teve o privilégio de casar com a filha do rei. Mas o rei começou a se enciumar dele. Se prepare, quando você começar a ser abençoado por Deus, muitas pessoas vão se enciumar de você. Muitas pessoas não vão entender a bênção em você. As pessoas não sabem que você pagou o preço. Ninguém via Davi lá no campo, cuidando das ovelhas e tocando a harpazinha dele. Estava todo mundo lá em casa, estava todo mundo esperando o banquete, estava todo mundo perto das influências e das importâncias, perto das circunstâncias e das pompas, não é? Davi não, ele estava lá no campo, sozinho, só ele e as ovelhinhas do pai dele. Não era um rebanho muito grande, era pequeno, mas ele era fiel. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Ele ficava lá tocando a harpazinha dele, ele tinha comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus tem paz. Quem tem comunhão com Deus tem alegria. Quem tem comunhão com Deus tem sabedoria. Quem tem comunhão com Deus tem entendimento, discernimento. Tem de Deus visão para resolver os problemas. Davi tinha comunhão com Deus. Quando ele estava no palácio, ninguém sabia como foi que ele chegou ali. Como é que pode esse menino aqui? Todos os soldados do rei são grandes, são fortes. E Davi é um menino, pequena estatura, de gentil aspecto. Pelo menos ele não era feio, né? Era de gentil aspecto. Era bonito. A Bíblia diz que ele era ruivo. A Bíblia diz que ele era muito gentil, mas ele era sisudo de palavra. Ele era um homem de verdade. Ainda que fosse muito jovem, a palavra dele tinha peso. Ainda que ele fosse muito jovem, ele falava a verdade e andava na verdade. Isso é uma qualidade excelente para todos nós que somos jovens, glória a Jesus. Davi era este jovem. Quando ele chegou no palácio, ele já estava ali. Bom, de repente o rei começa a se enciumar, começa a perseguir a Davi. Davi tem que fugir da presença do rei, mas Davi fez uma amizade de alma com o filho do rei, porque aquele que tem comunhão com Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele, diz a palavra de Deus. E Davi, amigo do filho do rei, um dia o filho do rei, quando Davi estava no pior da sua circunstância, fugindo do pai dele, o filho do rei disse assim: eu sei que você vai ser o rei de Israel. E eu vou ser o segundo do seu lado, disse para ele. E até que um momento ele entendeu que Deus não ia fazer isso. E quando Jonathan entendeu que Deus não ia fazer isso, ele falou para ele: cuida da minha família. Ele entendeu: eu não vou estar aqui quando Deus fizer você rei. Então cuida da minha família. Olha que entendimento profundo de alguém que tinha o direito no trono, por herança do seu pai. Bem, Davi vira o grande herói de Israel, porém perseguido pelo rei. Fugindo e se escondendo em caverna. Um homem que as pessoas ovacionavam quando passava, até os soldados. Você ser ovacionado por soldado sendo soldado não é uma coisa simples não, porque tem aquele negócio de despeito, de disputa, não é verdade? Ninguém quer que o outro faça sombra para ele, que seja maior do que ele. A Bíblia diz que os soldados amavam a Davi. Os oficiais amavam a Davi. Toda vez que ele saía para a guerra, ele matava muita gente. E ele tinha realmente sangue nas mãos, não é? Porque depois ele quis fazer o templo e Deus não deixou. Mas quando ele estava escondido lá na caverna de Adulão,
Agora, ele já não estava mais com aqueles homens amargurados de espírito, pessoas que estavam ali talvez bêbadas, pessoas amarguradas. Não, agora ele fez dos amargurados pessoas confiantes e pessoas que também tinham comunhão com Deus. Levantou valentes de verdade, gente que não tinha medo de nada, gente que tinha coragem de enfrentar qualquer coisa. E um dia, conversando com eles, eu acho que Davi falou mais ou menos assim. Não é essa expressão bíblica, porque é a expressão daquela época. Nos nossos dias, talvez fosse assim. Gente, aquela cisterna que tem na porta da cidade de Belém, ui, que água! Aquilo é água de verdade. Quem bebe a água de Belém, irmão, fica com saudade pro resto da vida. Davi disse, olha, aquilo é que é água de verdade. 3 dos seus valentes. Agora, sabe o que aconteceu? Lá em Belém estavam os maiores inimigos de Davi e do povo de Israel. Lembra, Davi era um fugitivo. E lá em Belém estavam os filisteus. Os filisteus eram os parentes do tal do gigante Golias que ele tinha morto. Eles estavam lá esperando Davi. E os 3 valentes de Davi, 3 dos valentes de Davi vão até Belém e pegam a água do poço de Belém. E eu fico imaginando, irmãos, aqueles 3 valentes de Davi, o Josias, o Hudson e o Gel, chegando com aquela água, diante do rei Davi. Rei, ok. O quê? Ok. O que? Água, toma água. Ah, ok. Tá, obrigado pela água. Eu pedi água. O senhor não falou ontem que o senhor estava com vontade de beber água do poço de Belém? Da cisterna de Belém? Isso aqui é água da cisterna de Belém? Ué, o senhor não falou que queria beber água da cisterna de Belém? Mas isso aqui é água? Mas como? Como? Peraí, me explica, como é que isso aqui é água da cisterna de Belém? Nós fomos lá buscar. Eu, o Hudson e o Gel. Nós fomos lá buscar para o senhor a água da cisterna de Belém. Não. Vocês estão falando sério comigo? Vocês foram lá no meio dos nossos inimigos. Vocês entraram lá na cidade de Belém. Vocês pegaram água da cisterna de Belém. Sim, rei. Sim, nosso amigo, nosso líder Davi. Nós fizemos isso. Davi pega aquela água e derrama a água. Ele disse, jamais eu beberia o vosso sangue. Essa é minha oferta ao Senhor. Nunca eu ia beber essa água de um homem que se orgulha e se ufana de ter pessoas que arrisquem a sua própria vida para cumprir um capricho pessoal. Nós não somos líderes para termos os nossos caprichos pessoais cumpridos. Não, pelo contrário, cada vez que alguém nos oferece alguma coisa, nós dedicamos ao Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. O exemplo daqueles homens fez com que Davi ofertasse ao Senhor. Ele disse, jamais eu beberia o vosso próprio sangue. O sacrifício, o risco da vossa própria vida. Escute em nome de Jesus. Saiba o que é seu e aprenda o que é de Deus. Aprenda o que Deus coloca na sua mão e é para você. E aprenda o que Deus coloca na sua mão e é para Deus. Eu não sei se alguma vez na sua vida já aconteceu isso com você, de você receber alguma coisa para você e você entender, isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Glória ao nome de Jesus. Nós tivemos muitos testemunhos de pessoas que passaram por aqui, irmãos, durante estes dias, nos contando de dívidas que eles nunca mais recebiam e porque eles ofertaram nas primícias, o Senhor Deus mandou as pessoas pagarem as dívidas. E eu fiquei glorificando o nome do Senhor Jesus, porque eu, quando cheguei no Brasil um dia, uma pessoa me procurou e me deu um envelope com $10.000. Eu disse, o que é isso? Ele disse, é uma dívida. É uma dívida que eu tenho com você. Eu disse, não, você nunca me deveu nada. Eu disse, você não sabe, mas eu estava devendo para você. Você já pensou você receber uma dívida que você nunca soube que tinha? Ele disse, eu peguei isso aqui na minha mão e eu sei que não é meu, isso aqui é seu. Eu recebi um presente um dia e eu disse assim, eu nunca vi o meu pastor usar isso aqui não é para mim, isso aqui é para o meu líder, para o meu pastor.
Você precisa ter o discernimento daquilo que é seu e daquilo que é de Deus. E quando você tem essa sensibilidade de desprendimento, pode começar a alargar as suas tendas. Pode começar a construir celeiro maior. Pode começar a se preparar para a bênção de Deus. Porque não é você que corre atrás da bênção. Não é você que corre atrás do dinheiro. Não é você que corre atrás do recurso. É a bênção que corre atrás de você. É o recurso que vai correr atrás de você quando o seu coração estiver desprendido. Dali para frente, Davi começa a prosperar. Dali para frente, ele deixa de ser um fugitivo e passa a ser um rei, reconhecido só por uma parte do povo, mas dali a pouco, depois de 7 anos, ele foi reconhecido por toda a nação de Israel como o Deus de Israel. Mas a verdade, irmãos, é que essa primeira oferta de Davi, ela foi muito relevante por causa da sua sensibilidade. Ele percebeu que aquilo não era dele. Uma pessoa falou assim para mim, eu recebi uma oferta, e alguém me deu uma oferta de $5.000, e eu falei assim, eu não esperava isso. O que é que eu vou fazer com isso? Eu estou vendo aquela pessoa falando isso para mim, fechou a mão assim e disse, já sei o que é isso aqui. Isso aqui é para missão. Pastor Joel, isso aqui é para missão. Leva para missão em nome de Jesus. Eu glorifiquei o nome de Jesus. Sensibilidade. Ofertante tem que ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. É por isso que toda vez que nós vamos ofertar, eu falo para você, antes de você ofertar, pergunte ao Espírito de Deus como você deve ofertar. Pergunte ao Espírito Santo. Tenha sensibilidade à voz do Espírito Santo. Ele vai dirigir o seu coração. E você sabe que Deus nunca fica devendo para ninguém. Agora, aquele homem, depois de muitas guerras e muitas vitórias, e depois de passar por muitos percalços, muitos desafios que Davi passou, se estabeleceu como rei, se estabilizou como rei. Agora ele era um rei que todo mundo confiava e amava, indiscutivelmente o maior rei da história de Israel. O Gilberto e a Cláudia moraram em Israel. E eles sabem que não existe um nome maior em Israel do que Davi. É ou não é? A rua é Davi, o hotel é Davi, a pensão é Davi, o restaurante é Davi, a cidadela é de Davi, tudo é de Davi. Tudo é Davi, 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 porque, sem sombra de dúvida, foi o maior rei de Israel. Qual era o segredo para ser o maior rei de Israel? Era um coração fiel a Deus. Davi pecou, Davi matou muita gente. Ele matou, às vezes, lutando pelo povo de Deus, ele guerreando as guerras do Senhor. Outros reis também fizeram isso, mas ele matou demais. Ele, como diz o caipira do interior de São Paulo, ele exagerou da dose, né? Ele exagerou, ele foi longe demais. Tanto que quando ele foi fazer o templo, Deus falou, Davi, eu te dou a planta, mas você não vai construir o templo. Você não pode pegar naquilo que é santo com uma mão suja de sangue. As suas mãos estão manchadas de sangue. Para isso que é santo, você não vai poder fazer. Parece que, para mim, Deus estava dizendo assim para ele, Davi, até que eu queria que você fosse sacerdote. Porque o sonho de Davi era ser sacerdote. Ele era rei, mas ele tinha um coração sacerdotal. Ele dizia, quando é que eu vou me apresentar diante do Senhor, eu vou tocar minha harpa? Porque você está doido, Davi? Ninguém toca harpa diante da arca. Diante da arca não se toca harpa. Na verdade, não existe nesse negócio de tocar harpa no culto de Israel. Pois quando ele virou rei, ele disse, agora vai ter culto. Agora vai ter cantor, vai ter culto. Ele ordenou as escalas, diz quarta-feira a orquestra no culto de ensino. Davi falou, vocês vão estar aqui, vão tocar em nome de Jesus. Vocês vão oferecer a Deus o seu culto, o coral e os jovens e todos os levitas nos seus turnos. Todo mundo trabalhando, todo mundo louvando a Deus e louvando de coração. Aquilo era uma loucura, não existia. Quando Davi trouxe a arca, ele vinha cantando, dançando e tocando e louvando e exaltando o nome do Senhor. Era um homem que tinha Deus no seu coração. Passou por todas as lutas, por todos os problemas, mas agora, quando ele já estava adiantado de idade, na verdade,
Deus falou para Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 200 e pouco, Deus, acho que é 23, se não me engano, Deus falou para ele assim, conta ao povo. E quando você chega no livro das crônicas que nós lemos aqui, Satanás incitou o coração de Davi para contar ao povo. Foi. Uma narração diz que Deus mandou ele contar ao povo. E a outra diz que foi o diabo que incitou a Davi para ele contar ao povo. Onde é que está a verdade aí? A Bíblia diz que Josafá foi um grande rei em Israel. Josafá. E era um homem que tinha comunhão com Deus. Mas Josafá cometeu um erro grasso, rei de Judá. Ele se aliou, ele se tornou amigo de Acabe. Acabe foi uma desgraça em Israel. Primeiro que ele era barriga branca. Não é barriga verde, é barriga branca. Sabe o que é barriga branca? É o homem que a mulher manda nele. É o varunca. Sabe o que é varunca? Tem o varão, é quando manda ele e ela não. Tem o varela, é quando manda ele e manda ela. E tem o varunca, é quando manda ela e ele nunca. Acabe era varunca. A miserável da Jezabel mandava nele de dia e de noite. Da cabeça aos pés. Ele fazia tudo que a danada da Jezabel queria. E com isso ele fez muita maldade, causou muito mal para Israel. Ele era o rei. Ele era o rei de Israel. E ele causou muito mal para Israel por causa disso. Josafá se alia a ele. E um dia sentam os dois no trono, e eles querem saber se eles vão derrotar o rei, os reis inimigos deles. E Acabe falou para Josafá, você vai comigo, amigo? Vamos lá lutar comigo nessa guerra? Claro, vamos embora. Eu vou te ajudar a conquistar essas terras. Você vai ser um rei que vai conquistar essas terras e tal. Ok? E agora, a Bíblia diz que eles saíram para a guerra. Mas antes de sair, o rei Acabe falou, vamos chamar uns profetas aqui para eles falarem para nós o que vai acontecer. Os profetas chegaram e começaram a profetizar. Pode ir, rei, que o Senhor vai te dar vitória. Você é o cara. Você vai trucidar, você vai comer os ossos desses caras. Ele falou assim, eu vou chamar um tal de Micaías, esse cara sempre profetiza contra mim. Ele sempre fala profecia ao contrário. Eu vou chamar esses Micaías. Micaías, e aí? Olha, eu vi Israel disperso, correndo pelos montes, Israel fugindo do inimigo. Ele olhou para o Josafá e falou, não te disse que esse miserável só fala contra mim? O miserável é na minha versão. Né? É a nova versão Joel Internacional. Esse cara só fala contra mim, só profetiza contra mim. Aí o rei falou, não, mas pera um pouquinho, calma. Fala para nós. A Bíblia diz que Micaías deu para eles uma visão do que aconteceu no céu. Quando os seres celestiais compareceram diante de Deus. Eu quero lhe lembrar que quando eles comparecem diante de Deus, comparecem bons e maus. Eu quero dizer anjos e demônios. E a Bíblia é cheia de exemplos disso. E o Senhor disse assim, Acabe, chegou o tempo dele. Ele vai morrer. E ele precisa ir para essa peleja, porque ele vai morrer nessa peleja. Mas alguém precisa convencer o Acabe a ir para essa peleja, que ele vai ficar com medo do Micaías, que falou a verdade para ele. Um espírito saiu e falou, eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas. Qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência. Não está cheio de profeta mentiroso nos nossos dias? Não está cheio de mentiras nos nossos dias? Não é? Um espírito de mentira. E aquele espírito de mentira saiu falando para eles. Sabe qual foi a reação do rei? Ele rasgou os seus vestidos, se arrependeu e disse, não vou para a batalha. No way. Quando a pessoa é soberba, quando ela é orgulhosa, ela não volta atrás. Ele mandou prender o profeta. Você prende esse profeta aí até eu voltar com vida da batalha. Mas com medo que o miserável estava, ele falou assim, eu não vou no carro do rei. Porque se eu for no carro do rei, todo mundo vai ver que é o rei, vai correr atrás de mim para me matar. Ele falou, eu vou me disfarçar. Josafá, você que é bobão mesmo? Vai você aí no carro do rei, que eu vou disfarçar aqui de soldado. A Bíblia diz que um soldado lá, sem intenção nenhuma,
arcou o seu arco e tocou uma flecha, feriu Acabe e dali ele morreu. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Deus permitiu que um espírito se fizesse em espírito de mentira. Porque não existe um espírito ou espíritos, por exemplo, o espírito da pombagira, isso não é um espírito, é uma entidade. É um estado que um espírito maligno assume. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo explicar. Você não é médico. Você é uma pessoa que se formou em medicina. Você é uma pessoa que se formou em arquitetura. Não tinha mais nada para estudar, né? E se formou em arquitetura. Quer dizer, você não é aquilo. Então, o que o demônio faz é isso. Essas coisas de pombagira. Uma pombagira que está no sul, outra está no norte, outra está... Como é que ela está em todo lugar? Não está. É uma entidade. Elas assumem aquele estado, ou seja, as características daquele mal e assumem e fazem aquele trabalho para o inimigo. O espírito maligno disse, eu vou fazer isso aí. Entenda que quando Deus fala com Davi para fazer um censo, capítulo 22 e capítulo acho que 27 do livro do Êxodo, o Senhor manda fazer censo. Manda que eles fizessem o censo, faz o censo, e não tinha problema nenhum. Mas agora, quando o Senhor manda que ele faça um censo, o inimigo aproveita a ocasião, o espírito maligno vai e incita Davi para fazer o censo. É isso aí, obedece a Deus. Que, olha, se você obedecer a Deus, você vai ser o cara. Você vai ser reconhecido, você vai ser grande, você vai ser extraordinário. Davi não tinha esse coração, mas ele se deixou levar mais uma vez. No dia que Davi fugiu da presença de Saul, a Bíblia diz que a mulher dele, a tal de Mical, colocou na cama uma estátua que estava dentro do quarto de Davi. Tinha uma estátua lá que às vezes não parecia nada. Naquele quadro que tem em casa, aquela estátua que tem lá em casa. E a Bíblia diz que era um terafim. Terafim é um Deus do lar. São feitiços do lar, demônios do lar. Estava dentro do quarto de Davi. Isso se chama prevaricação. É você fechar os olhos. Isso não tem nada, isso não tem nada a ver, deixa isso aí. Meu coração é de Deus, isso não faz diferença nenhuma para mim. Foi assim que o filho dele caiu e se arrebentou todinho. De achar que não fazia mal, daqui a pouco ele estava até indo nos cultos dos deuses pagãos e estava oferecendo sacrifício. Final das contas, estamos terminando. Davi vai e, mais uma vez, prevarica, se deixa dominar pelo inimigo das nossas almas e faz um censo, não com o sentido que Deus mandou, mas com outro sentido. É mais ou menos assim. Pastor Joel, Deus lhe chamou para ser pastor. Aí eu falo, eu vou ser pastor? Aguenta, macho. Eu vou ser o cara. Eu vou pregar mais do que todo mundo. Eu vou ser o melhor pastor. Todo mundo vai ter que me respeitar. Todo mundo vai ter que reconhecer. Ninguém vai pregar com eu. Eu vou ser o maior pregadeiro que tem na igreja. Você entende? Que a pessoa pegar aquilo que Deus mandou fazer e distorcer para ele. Você conhece algum exemplo disso? Desde lá de trás, antes que o homem existisse, o inimigo das nossas almas se quis fazer igual a Deus. Subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Isso tem nome, rebelião. E o pecado de rebelião é terrível, é pior do que a pessoa pecar no sentido da santidade. Porque você se levanta contra Deus. E aí veio o castigo de Deus. Deus diz para ele, escolhe 3 coisas que você vai sofrer como castigo. Você prefere que haja fome na sua terra, 7 anos de fome. Você prefere que haja por 3 meses, fuga dos seus inimigos, os seus inimigos vão pegar você. Por 3 meses você vai ter que fugir deles. Ou você prefere que eu mande uma peste na terra? Davi pensou, calculou, não era bobo nem nada, disse, olha, 7 anos de fome, 7 anos de fome ninguém aguenta, vai morrer muita gente. Você ter que passar 3 meses fugindo do inimigo, o inimigo é cruel. Companheiro, não é fácil. E você
fugir deles não vai ser brincadeira. Mas cair na mão de Deus é melhor. Ele disse, eu escolho cair na mão de Deus, porque as mãos do Senhor são mãos de misericórdia. Se eu tiver que apanhar, eu prefiro apanhar do meu pai do que apanhar da polícia. É melhor o seu filho ser repreendido na sua casa do que apanhar lá fora da polícia, ou do bandido, ou da marginalidade. Davi disse, eu quero cair nas mãos de Deus. 70.000 pessoas morreram. Davi estava desesperado, ele já não sabia mais o que fazer, a praga estava comendo e destruindo tudo, ele clamava, ele rogava, ele disse, Deus, fui eu que pequei, não deixa esse povo sofrer, Deus, porque eu pequei, não deixa esse povo morrer, Deus, porque eu pequei, Deus tem misericórdia, e Deus levanta um profeta, graças a Deus que Deus tem profeta fiel, diga amém, pelo amor de Deus, né? Deus tem profeta fiel. E a Bíblia diz que Deus levanta um profeta e fala para Davi, vai lá na eira de Aruana e oferece a Deus um sacrifício lá, porque é de lá que está o anjo do Senhor enviando a praga sobre o povo. Davi saiu correndo, foi para lá. Davi estava chegando e os anjos com ele. O seu exército, o seu povo com ele e os anjos com ele. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, quando ele chegou lá, a Bíblia diz que Araúna se escondeu, seus 4 filhos se esconderam, e depois Araúna sai e se curva diante do rei Davi, diz, o que eu posso lhe servir? Ele disse assim, olha, eu vim aqui, porque Deus me mandou oferecer sacrifício, o anjo do Senhor está aqui, vou oferecer sacrifício aqui, e eu quero comprar esta terra sua, esta eira sua. Eira é lugar que você malha o trigo, um lugar espaçoso onde se malha o trigo. Mas também, não sei quanto espaçoso era isso, não é? Mas era bastante espaçoso. Ele vendeu por uma bagatela de $450 mil no dinheiro de hoje. Imagina o que é $450 mil naquele tempo. 450 mil dólares, 600 ciclos. E ele comprou de ouro. E ele comprou aquela terra e levantou um altar ao Senhor, e agora ele ofereceu sacrifício. Por causa do pecado, Davi se desespera, se arrepende, mas obedece a Deus. Oferece sacrifício no lugar certo. Preste atenção. 2023 vai ter adversidade. Não vai ser tudo um mar de rosas. Vai ser um ano de muita bênção. Mas você vai ter desafios diante de você. E quando o desafio chegar, lembre-se de ofertar no lugar certo. Lembre-se de seguir a direção de Deus. Lembre-se de colocar o foco no Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que Davi foi e ofereceu sacrifício na eira de Araúna. Olha aqui. A eira de Araúna tinha uma história. E na história do povo hebreu, a eira de Araúna era exatamente o lugar onde Abraão tinha subido para oferecer o seu filho em sacrifício a Deus. A eira de Araúna era o lugar de oferecer tudo. Enquanto você não se dispuser a oferecer tudo, Davi disse para Araúna, disse assim, eu te dou os bois, eu te dou os trilhos, eu te dou madeira para você fazer o sacrifício, a eira é sua, é tudo seu, meu rei, pode ficar com tudo. Ele disse, não, eu nunca vou oferecer a Deus alguma coisa que não me custe nada. Tem que me custar. A minha oferta para Deus não é barata. A minha oferta para Deus não é esmola. Esmola é para quem está morrendo de fome, morrendo de necessidade. O meu Deus é Senhor do céu e da terra. O meu Deus é dono do universo. Eu não vou dar esmola para Deus. Quando eu vou presentear os meus filhos, eu não dou esmola para eles. Eu dou presente, eu abençoo, eu dou bênção para os meus filhos. Agora eu vou dar esmola para Deus? Não. O nosso Deus não é Deus de esmola. Nosso Deus é Deus de bênção, em nome de Jesus. Davi ofereceu seu sacrifício a Deus no monte que Abraão havia oferecido seu filho ao Senhor nosso Deus. E naquele monte, depois o seu filho Salomão veio a construir o templo. Você talvez não saiba o efeito das ofertas que você ofereceu durante essas primícias.
Amanhã, talvez, os seus filhos vão seguir esta bênção. São os seus filhos que vão continuar aquilo que você começou e Deus vai multiplicar a dedicação do seu coração. A última bênção de Davi, já no final da sua vida, quando Deus fala com ele, a última oferta que Davi ofertou ao Senhor foi para a construção do templo do Senhor. Quando deu esse problema lá do pecado do censo, Davi já tinha começado a falar da construção do templo e a começar a recolher recurso para isso. Mas a palavra de Deus diz que Davi ofereceu ao Senhor e conclamou o povo todo para oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz, eu só vou mencionar porque meu tempo terminou, a última oferta de Davi foi para a casa de Deus. Está em 1 livro das Crônicas, capítulo 29. 3.000 talentos de ouro. É claro que eu fui buscar quanto pesa um talento. Um talento de ouro, tinha várias medidas de moeda que nós não vamos falar. Um talento de ouro pesava 36 quilos. Um talento de ouro. Você sabe quanto custa 1 grama de ouro hoje? $61. 1 quilo de ouro hoje custa $61.070. 3.000 talentos significa 3.000 vezes 36. Aí você multiplica 3.000 vezes 36 vezes 6.070, isso dá 6 bilhões, 595 milhões, 569 dólares. Eu estou falando do tempo de Davi. Que você acha que é 6 bilhões e 600 milhões de dólares no tempo de Davi? Imagine isso. Alguém disse há poucos dias assim, mas qual é a diferença entre o Donald Trump e fulano de tal? O Donald Trump disse, a diferença é que eu tenho 7 bilhões de dólares. Isso aí Davi deu de oferta. Smart, Davi. Não é? Davi deu de oferta para a casa do Senhor. No final da sua vida, ele disse, eu vou dar daquilo que me sobeja. Ele disse, eu vou dar daquilo que eu tenho muito. Você já imaginou que aquele pastorzinho de ovelha, que estava talvez sonhando com um rebanhozinho do tamanho do rebanho do pai dele, ou quem sabe um pouquinho maior, talvez 50% maior, se meu pai tem 30 ovelhas, quem sabe eu consiga 45 ovelhas. Agora, ele tem abundância para dar da sua riqueza 6 bilhões e meio de dólares para a obra do Senhor nosso Deus. Mas ele deu mais 7.000 talentos de prata, mais 194 mil. O total foi 6,8 bilhões de dólares. São 108 mil quilos de ouro que Davi deu ao Senhor. Além de pedras preciosas, além de madeira, além de tanta riqueza que ele ofereceu ao Senhor, que era necessário, do bronze, de tudo que ele, Davi, fez provisão, reservou para oferecer ao Senhor, para fazer algo relevante. Termino. Nós não podemos passar por essa vida sem deixar um legado. E o maior legado que nós podemos deixar é oferecer, é fazer provisão, é reservar para algo grande, para a glória do nome do Senhor. Um homem se dispôs a ir à China comunista e pregar o evangelho, o nome dele era Hudson Taylor. Hudson Taylor levantou 1.000 missionários, 1.000 missionários na China da perseguição. Alguém perguntou para ele, como você conseguiu isso, Hudson Taylor? Ele disse, eu li na Bíblia, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Deus enviou ceifeiros para a sua seara. Alguém se dispôs a fazer algo grande para a posteridade. Não passe por esta vida sem dar a sua maior oferta. Ofereça a oferta pelo pecado. Se você errou, com certeza, quando chegar o dia da calamidade, corra para o Moriá. Vá à presença do Senhor. Vá buscar no templo do Senhor a resposta para você. Mas tenha no seu coração em fazer algo grande para Deus.
Como diz o irmão Silmo, daqui 10 milhões de anos, quando você estiver lá no céu, alguém vai chegar para você e vai dizer muito obrigado, porque você contribuiu por missão. Muito obrigado, porque você chorava de madrugada pelos perdidos. Muito obrigado, porque você falou para mim. Muito obrigado, porque você contribuiu para que os missionários fossem enviados. Muito obrigado por me fazer uma pessoa feliz. Oferta faz gente feliz. Oferta faz com que a obra de Deus avance, mas é oferta de coração. Davi, você já passou nos filhos de Davi? O que eles achavam do pai dele estar dando 7, quase 7 bilhões de dólares de oferta? Ei, peraí, eu sou herdeiro, essa grana é minha. Essa grana é minha, esse homem tinha que guardar esse dinheiro para dar para mim, e não dar para a religião, não dá para a igreja, o sacerdote vai ficar bonito na fotografia. No way. Era para a casa do Senhor, era para a obra de Deus, e o sacerdote fiel sabia como investir, e o rei Salomão sabia como administrar. Você já imaginou? Davi não estava preocupado com o que os outros pensavam. Davi tinha comunhão com Deus. Davi não estava preocupado com o que as pessoas iam achar ou iam dizer. Ele estava preocupado em agradar o coração de Deus. No final das contas, quando as pessoas diziam Davi foi um grande rei em Israel, o Senhor disse, não, Davi foi um homem segundo o meu coração. Achei Davi, o meu servo, um homem segundo o meu coração. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus.